Ou eu Só sirvo a existe um. Deus, É. ou eu sirvo ao diabo. A Bíblia diz que eu não tenho como servir a dois senhores. Mas o que mais, de fato, Que te que tocou me tocou foi a foi presença a mesmo de presença do Deus. Senhor. Durante os carnavais, durante as farras, né? Porque o cara sabe, quem é do mundo da música e da farra em geral, tem aquele que tá lá, né? Tipo assim, bicho, isso aqui não é pra mim não, Será que velho. eu tô no caminho Tá certo? ligado? É Não, a um gente sempre despertar, para. né? Não, eu tô aqui nessa festa fazendo o quê? Tá ligado? Não, a gente se pergunta, muita gente se pergunta na Quando, vida. quando foi que aconteceu essa virada de chave que tu falou aí, que tu começou e tal, sempre lia a Bíblia e tal, mas chega um momento que o cara diz assim, não, isso aqui não é pra mim, deixa eu seguir por esse caminho aqui. De verdade, foi uma virada de chave que eu digo, assim, imediato. Foi Imediato. rápido. Foi rápido. Foi quando... O ser humano, ele é muito interessante, porque você começa a achar o anormal normal. Tô entendendo. Vou explicar a você como funciona. A Bíblia diz que eu não posso servir a dois. A Bíblia diz que eu não tenho como servir a dois senhores. Ou eu Só sirvo a existe um. Deus, É. ou eu sirvo ao diabo. É o que a palavra do Senhor nos diz. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer a vocês? Desde o momento que o Senhor Jesus me tocou, me deu a oportunidade de servi-lo, transformou o meu interior, preencheu o coração, que dentro de nós existe um vazio que só ele preenche. Nós vamos poder perceber que tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem posição, Exato. tem gente que tem tudo na mão, tudo que o mundo pode te dar. Mas se ele não tiver o Senhor, ele não tem nada. Então foi exatamente em um começo de carnaval, aonde eu pensava que teria como estar no mundo e servir ao Senhor, né? Vamos lá. Hoje eu canto, tenho minha banda e tal, mas o dom e o talento que eu tenho, por exemplo, faz sentido eu estar em uma roda de samba e daqui a pouco faz sentido a minha voz, o meu talento, eu estar na igreja dizendo que Jesus é bom. Vamos lá. Ou um outro. Ou um ou outro. Não vai bater. Não vai bater. Então, não faz sentido eu pegar aquilo que o Senhor me deu, que é o meu talento, o meu Tanto dom, a prazer. minha voz, né? E eu exaltar a dois. Eu preciso exaltar a um, ao único. Então, como é que pode? Deus simplesmente, ele tocou a minha vida, né? Ele preencheu o vazio dentro aqui da minha alma e em um começo de carnaval, exatamente, há 17 anos atrás, eu disse não e disse sim para as coisas do Senhor. Disse não para o mundo, disse sim para as coisas do Senhor. Foi uma girada de chave. E daquele momento, literalmente, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Eu vejo alguns WhatsApps, alguns stories, Fala muito. sem Jesus nem tenta. Então é algo glorioso. Coisa E boa. é algo que, sabe, ele renova. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, ele se renova todas as manhãs. Você está conseguindo entender que todo dia Deus diz assim para você: eu te amo. Todo dia Jesus te dá uma oportunidade de estar vivo, respirando. É você poder olhar, se você é casado, se você ainda não é, mas é você poder olhar para sua esposa que está do seu lado e dizer assim: obrigado, Senhor. Para você que tem filho, é você olhar para os seus filhos dormindo lá e olhar assim: Senhor, obrigado Só por esse gratidão. fruto. É só gratidão. Então, é maravilhoso. É benção. Jesus Graças é bom a demais. A minha família, tem muito da minha família que é evangélico. Minhas irmãs, meus cunhados, minhas tias, meus primos, muitas pessoas mesmo da minha família é evangélica. Graças a Deus. É bom. Estou feliz. Estou seguindo o caminho de Jesus aí. Né? São um exemplo de pessoas na família da gente. É bom demais. Eu vejo muita coisa boa. A atitude deles. Que faz parte da nossa união. Do Tem nosso um- dia a dia. Tem um versículo que eu separei aqui, para ler aqui para vocês, rapidinho aqui. Eu vou só abrir aqui minha Bíblia, tá bom? É em 2 Coríntios 5,17. Eu acho muito lindo isso, porque diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura ele é. As coisas velhas se passaram
eis que tudo se fez novo. Então isso é glorioso demais. Isso é uma bênção. Eu digo que esse papel não é meu, não é seu. O único que tem o poder sobre isso é o Senhor. Né? O único que tem o poder sobre isso é o Senhor. Eu acho que é Mateus 5, eu acho que é Mateus 7, 3 ou 5, não sei. Que diz assim: por que vê o cisco do olho do seu irmão e não percebe a trave que está no seu próprio olho? Olha aí. Estude já. Então, eu acho que a trave, ela representa erros grandes e falhas. Falhas que elas são próprias nossas. Enquanto o cisco, ele simboliza pequenos erros dos outros. Então, os nossos são maiores do que os outros. Então, assim, se você puder, ore por ela. Senhor, abençoa, né? Dê discernimento. Mas a Bíblia já nos diz sobre isso, né? Ela tá falando aqui, ó, Mateus 7, 3 até os 5. Porque, assim, a gente vai ficando velho, você vai esquecendo umas coisas também, mas... Normal. Por que você vê o cisco do olho do teu irmão e não percebe a trave que está no seu próprio olho? Então, a Bíblia já nos diz, né? Então, é melhor que a gente ore. É melhor que você se preocupe mais, de fato. Se preocupe com você, nesse aspecto. E o trabalho do julgar, Deixa com Cristo. deixa com o Senhor. O pastor, quando olhou para mim, quando muitos não dava nada, ele olhou e disse assim: Deus tem um plano muito especial. Ele, usado por Deus, ele olhou para mim e disse, ele me deu uma oportunidade dentro da igreja, isso é um negócio incrível. Eu tava com 2 brincos aqui na orelha que eu usava, meu cabelo não era desse jeito, vocês estão vendo? Eu tô bonito, rapaz, hoje eu tô bonito. Ó, era moicanozinho, né? Aquele jovem, né? Aquele jovem rebelde, moicano, com brinco na orelha. Ele olhou para mim: Deus tem um plano muito lindo na tua vida. Vai te transformar. Ele vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua vida. E de fato, Deus tem feito isso. Naquele dia eu peguei o violão e comecei a louvar a Deus. E vamos entrar nesse texto aqui em Mateus. Algumas pessoas olharam para mim, mas como? Olharam para o pastor. Se Como é que acreditar. pode? Como é que pode? O Tá jugo. errado o jugo. Mas Deus, ele sabe trabalhar. Deus tem os seus planos. Então, por isso que eu digo, esse papel não cabe nem a mim, nem a você, mas cabe ao Senhor. Porque Deus, ele conhece o coração Ah, de cada um, né? E eu comecei com violão. Só para as igrejas e tal, comecei. Daqui a pouco Deus foi me dando alguns músicos para caminhar. Aí foi, nós fomos. Daqui a pouco Deus preparou. Aí hoje o qual eu tenho, que é o Ministério Danilo Oliveira. Banda hoje a gente faz rua, evento, igreja, becos, vielas, morros. Aonde abrir espaço para a gente poder falar do Senhor, a gente tá dentro. Falando sobre o louvor na praça, o louvor na praça pode ser numa praça, pode, mas também ele pode ser numa rua, ele pode ser num beco, porque o objetivo é ir. é atingir as pessoas. Achei bacana, né? achei massa. Então, Parabéns. assim, o Parabéns objetivo mesmo. é realmente atingir, para que as pessoas conheçam ao Senhor. Nós recebemos o primeiro convite, eu acho que foi em 24, 25, isso, em 24, nós recebemos o primeiro convite do nosso prefeito, Alexandre Baté, junto com o filho, Kaique. Era um desejo que ardia dentro do meu coração também, em separarmos um momento para que no aniversário da cidade nós pudéssemos também exaltar ao Senhor. Momento E lindo. um momento de louvor. E juntos ali, né, nós conseguimos, iniciamos em 24, que vocês lembram que o palco foi ali próximo, realmente ali a Motoraca, mesmo ali próximo do mercado ali. Eu lembro. Aquele palco, que foi um momento maravilhoso, uma presença do Senhor aí, foi muito lindo. E eu vi pessoas chorando, eu vi pessoas, sabe, sentindo uma presença de Deus. E eu me recordo que quando eu desci, eu terminei o show, desci, fui pro camarim, chegou um casal, um jovem casal, eles perguntou se poderiam me abraçar. Eu disse: posso sim, abraço, Danilo, posso abraçar sim, posso. Danilo, eu senti algo aqui hoje que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Diga aí. Eu senti a presença de Deus, eu tô me tremendo. E eu pude abraçar eles, pude orar por eles. Então, assim, eu tinha feito um voto com o Senhor
porque eu precisava de um transporte, um carro maior, para que eu possa poder levar o meu som, Uhum. né? Poder levar um conforto maior para a minha banda. E eu tinha feito um voto com o Senhor e pedir a Deus que Deus me abençoasse. E Deus me abençoou. Só para você entender que coisa, como Deus ele trabalha. E Deus me deu um carro maior, um carro qual tem me ajudado. Eu posso levar o meu som para algum lugar, para a rua, para as igrejas. Deus me deu. E eu precisava honrar esse voto que o Senhor me deu. Eu disse, Senhor, eu preciso honrar esse voto contigo. E eu lembro uma manhã de terça-feira, eu peguei a minha esposa, peguei os meus 2 filhos e disse, nós vamos para Sanharó. Coloquei o meu som em cima, coloquei uma barraca em cima, peguei algumas literaturas e parti para Sanharó. Cheguei no meio da feira, comecei a montar tudo. E quando eu comecei a montar, montei a barraca, minha esposa junto com os meninos estava separando as literaturas, tudo bem organizado, certinho. E eu peguei o meu violão, liguei na caixa e comecei a louvar ao Senhor. E eu louvando a Deus ali durante 1 hora, entre você louvar, 1 hora e meia, entre você louvar, ministrar uma palavra ali para quem estava passando, eu pude ver as pessoas paravam o que estava fazendo e na minha frente tinha um mercado o qual quem estava comprando parou de comprar e quem estava recebendo parou de receber. E automaticamente eles fizeram assim, começaram a olhar e ver a minha filha de 7 anos entregar uma literatura para você, ver o meu filho Abner, 13 anos, entregando uma literatura para você. Literatura são aqueles papéis que diz sobre o versículo, explica sobre o versículo para você, te deixa uma palavra e entregando ali. É algo muito lindo. E aquelas pessoas pararam, ficaram olhando e eu ministrei uma palavra. Aí veio 3 promotoras de venda, veio falar comigo, perguntou se eu poderia orar por eles e eu orei por eles. E quando eu estava tocando, aqui na minha esquerda, eu olhei e tinha uma mulher com uma criança. E ela ficou o momento todinho sentada do meu lado, aqui. E quando eu terminei o momento, tal, orei pela cidade, orei por todo mundo, conversei com Deus, a minha palavra está aqui, eu honrei o Senhor. Voltei para casa, quando eu sentei na mesa da minha casa, chegou uma mensagem no Instagram do meu ministério, falando a seguinte palavra. Hoje eu tinha tudo. Hoje eu poderia me acabar. Hoje eu poderia aprontar tudo de ruim. Hoje eu saí com o pensamento de me destruir.